E aí pessoal, beleza? Vamos aí com mais um vídeo sobre livros, histórias e quem aí conhece alguma história sobre vampiros? Temos ali o filme do Hotel Transilvânia, que tem o Conde Drácula que fala blá blá blá. Tem também do Crepúsculo, que era os vampiros que brilham quando saem na luz do sol. Mas sobre o vampiro original, o Drácula, quem aí conhece a história? No momento, eu estou aqui com o livro do Drácula que eu estou lendo. O autor é o Bram Stoker. E eu queria, no momento eu estou na página 50, no comecinho da história, e eu queria trazer para vocês aqui as coisas estranhas que já estão acontecendo nesse ponto da história que eu cheguei. E gostaria que vocês contassem para mim aí, conforme eu for narrando essa história, em que ponto vocês sairiam correndo e tentaria voltar para casa, porque tem umas coisas bizarras que acontecem aqui. Mas vamos lá. O personagem principal, que não é o Drácula até o momento, o nome dele é Jonathan. E ele está fazendo uma viagem de trabalho até o castelo do Conde Drácula, lá na Transilvânia. Durante a viagem, tudo bonito, paisagens lindas. Ele está escrevendo no diário dele tudo o que está acontecendo, tudo que ele está vendo. Então são lindas paisagens, comida típica, tá tudo indo muito bem. Até que ele chega numa pousada. Ali, tranquilo, ele vai passar a noite e come e conhece umas pessoas. Mas na hora que ele vai pegar a carruagem para poder ir até o castelo do Conde Drácula e as pessoas do hotel descobrem para onde que ele está indo, acontece a primeira coisa estranha. A dona se eu não me engano, é a dona da hospedaria, ela se apavora quando ela descobre que ele está indo pro castelo do Drácula. Então o que ela faz? Ela fala em uma língua diferente da do Jonathan, então ela tenta argumentar com ele para ele não ir até lá, porque coisas estranhas acontecem no castelo do Conde Drácula. Então, mesmo ela tentando convencer ele do jeito dela ali, para não ir, ele vai, porque ele tem, tá indo lá a trabalho. Então ela dá um crucifixo de prata para ele. Não é uma coisa que ele usaria por conta de algumas coisas que ele fala ali, mas ele aceita, por educação, e isso daí vai ajudar ele mais para frente. Mas essa já é uma primeira coisa estranha. Por que essa mulher não queria que ele fosse? Do jeito que eu sou medroso, provavelmente eu já teria dado a volta aqui. Mas ele continuou a viagem. No meio do caminho, tinha outras pessoas ali na carruagem e o cocheiro, o cara que vai guiando a carroça ali, ele tá metendo pau, correndo, porque tá escurecendo e ele tem que chegar até o ponto que ele vai trocar, o Jonathan vai trocar de carruagem. Então esse cocheiro, ele tá acelerando. E aí começa a escurecer, o pessoal começa a fazer o sinal da cruz e tal. Todo mundo morrendo de medo. Até que eles conseguem chegar no ponto e aí tudo silêncio. Chega o outro cocheiro, que o Jonathan vai trocar de carruagem. Então o cara chega no silêncio, todo mundo já se assusta. O Jonathan ele troca de carruagem e segue viagem. Acontece mais uma coisa estranha agora. Conforme eles vão passando na estrada, o cocheiro ele vai parando em alguns pontos, desce da carruagem e entra num beco escuro, no meio do mato ali, porque lá aparece uma pequena chama, se eu não me engano é azul, uma pequena chama azul. Então esse cocheiro ele vai até lá, aparentemente pega alguma coisa e volta. E ele vai fazendo isso em vários pontos. Mas que porcaria de chama azul é essa que aparece no meio do mato que o cocheiro tem que parar e ir lá pegar alguma coisa? Isso daí é muito estranho. Já é outra coisa bizarra que acontece na história. Mas até aí, Jonathan tá morrendo de medo, mas ele não tem muito o que fazer, Ele vai seguindo a viagem, já tá num breu, tudo escuro. Seguindo a viagem, começa barulhos de lobos, uivos de muitos lobos. Então chega um ponto que o cocheiro desce para a carroça lá, desce e entra no meio do mato de novo. Então os uivos dos lobos começam a ficar mais próximos,
E o Jonathan, ele vê os lobos em volta da carruagem dele e ele tá ali morrendo de medo. Ele tenta chamar pelo cocheiro de qualquer jeito, tenta chamar e nada do cara aparecer. Para onde que esse cara foi? Do nada, ele aparece no meio da estrada, atrás dos lobos, e com apenas um movimento da mão, ele levanta, não fala nada. Os lobos pegam e se afastam. Então o cara vem andando tranquilamente, monta na carruagem ali, na carroça e ó, segue viagem. Porra, como que o cara controla os lobos? Já é outra coisa estranha. Conta aí pra mim, vocês teriam já ido embora no começo lá, na hospedaria, ou agora com esse cara controlando os lobos? Até porque eu acho que não, porque como que vai sair agora, né? Sabe que tem um monte de lobo no meio do mato, tá de noite, no meio da madrugada, não tem como, né? Vamos continuar. O Jonathan, ele chega no castelo do Conde Drácula. Até aí, ele ficou mais tranquilo, cheguei no castelo. Mas, conforme vai passando o tempo, ele vai percebendo que ali ele está como um prisioneiro. O Conde Drácula, ele trata muito bem o Jonathan, eles conversam muito, porque o Conde Drácula, ele comprou umas terras e o Jonathan, ele está ali para tratar sobre essas compras e tudo mais. Então eles conversam muito. O Conde Drácula diz que quer aprender muito sobre a língua que o Jonathan fala, né? Se eu não me engano é o inglês, não lembro muito bem. Mas o Conde Drácula quer aprender mais sobre o jeito de falar, as coisas que ele fala errado, que ele está aprendendo a língua, tudo mais, beleza. Só que o Jonathan, ele percebe que não tem outras pessoas no castelo e muitas portas estão trancadas. E tipo assim, não tem empregado nenhum. E quem toma conta de tudo isso? E agora vem outra coisa estranha. O Conde Drácula avisa ele: toda vez que escurecer, fica no seu quarto. Não sai do seu quarto, porque é mais seguro aqui dentro. Porra, o que tem nesse castelo que ele tem que ficar preso no quarto dele toda noite? Porque é perigoso. Não tem outras pessoas nesse castelo. O que seria perigoso? Até que chegou um dia que o Jonathan, ele dormiu em outro cômodo, se não me engano, perto de uma biblioteca que ele estava ali, mas ele acabou dormindo nesse outro cômodo e aí aconteceu mais uma coisa estranha. 3 mulheres apareceram do nada e tem as 3 com pareciam meio fantasmas assim, brancas e com os caninos grandes, né, para fora ali da boca, e todas muito bonitas pela descrição que ele faz ali no diário dele, e até que ele foi atacado por elas. E uma delas tentou morder o pescoço dele, até que aconteceu uma coisa muito doida. Do nada apareceu o velhinho, o Conde Drácula, que eu não falei, né, mas ele é um baita de um velhinho. Ele apareceu, agarrou essa mulher pelo pescoço com apenas uma mão, levantou ela e jogou para longe. Porra, que velho forte! E tem mais uma outra coisa que aconteceu que é muito bizarra, que o Jonathan, aconteceu antes desse ataque, né? O Jonathan, ele estava olhando pela janela do quarto dele. Não, do quarto não, de um outro cômodo, porque no quarto dele não tem janelas nenhuma, ele não consegue ver nada. Então ele olha pela janela do outro cômodo, que ele consegue ver, se eu não me engano, é a janela do quarto do Conde Drácula. Então ele está olhando pela janela e ele vê um corpo se movendo, ele percebe que é o Drácula, só que do nada o cara, ele sai pela janela como se fosse um calango andando de cabeça para baixo e sai escalando ali pela parede, ou como se fosse Homem-Aranha, sei lá. Isso é muito bizarro. Só que o Jonathan não tem como sair do castelo, ele está preso, literalmente. Tem outras coisas que estão acontecendo, mas eu acho que o vídeo vai ficar meio longo. Mas aparentemente, vou falar mais ou menos rápido aqui, aparentemente o Drácula está armando para que as pessoas que conhecem o Jonathan na cidade dele pensem que ele tá bem e que qualquer coisa que aconteça de ruim na cidade ali da Transilvânia, onde que ele está, qualquer coisa de ruim que aconteça vai cair como se fosse culpa do Jonathan, como se ele estivesse fazendo, porque o Drácula tá tramando uns negocinhos ali.
Mas vamos ver no que vai dar, porque eu tô apenas na página 50 desse livro. Vamos, conforme for rodando a história aí, eu vou trazendo mais vídeos para vocês, beleza? Mas me digam aí nos comentários em que parte da história vocês tentariam fugir. E se você conhece essa história do Drácula ou alguma outra que vocês acham interessante, coloquem nos comentários e quem puder também se inscreve no canal aí, fazendo aquele grande favor que vai me ajudar bastante. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.